nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo, pelas bênçãos, pela graça, pela força, pela fé que o Senhor nos tem dado a cada instante. Pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Então é algo muito grande vir à casa de Deus. Então nós estamos agradecidos por esse privilégio. Que o Senhor possa ajudar o teu povo em todas as suas necessidades. Que o Senhor possa nos dar o livramento, nos dar a libertação de tudo aquilo que não vem da tua parte. E nós entregamos nossa vida, nossos desejos, nossa ansiedade a ti, como disse São Pedro. Ajuda-nos com a palavra, vivifica para nós nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Aos nossos irmãos que participam pela internet, Deus os abençoe. Nós vamos ver aqui pedido de oração. Irmão Sadraque pede oração em seu favor e de sua família. A irmã Idalina Gonçalves pede oração pelo seu filho Ageu Gonçalves. Então Deus ajude nossos irmãos com a graça dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós temos aqui sábado próximo é o chá de panela da irmã Angiana e irmão David. Toda a igreja está convidada a partir das 17 horas. Quem quiser dar um presente é a escolha. Cada um escolhe o que quiser dar. Tá bom? Graças a Deus. E eu fixei ali um cartaz, uma cópia ali no quadro de aviso. Quem quiser ver mais detalhes, pode passar lá e dar uma olhada. Como dizia meu avô, a gente tem que ganhar dia. Aí quando alguém está fazendo algo, a gente deve de ajudar, porque aí chega o dia da gente também. Seja num assunto ou em outro. Ele dizia muito isso quando ele ia no enterro, né? Que ele dizia que tem que ganhar dia, né? Para depois vir os outros para enterrar a gente. Mas vale para tudo. Vale para todos. E aí nós temos um velho dilema na igreja, que nós fazemos pique com as pessoas que a gente acha que... tem muita coisa, mas deixa para lá. Deixa para lá. Teve uma época aqui, há uns anos atrás, que uma pessoa foi casar e durante a juventude, durante a vida, andou assim meio por cima e... sei lá, se é isso mesmo, pelo menos é o que está no jornal. Aí quando foi casar, a turma deu troco. Pensou que ia fazer aquele arrasa e não fez. Então a gente não deve ser assim. A gente deve de ser eternos colaboradores. Porque a gente está trabalhando para a igreja e não para uma pessoa em particular. A gente trabalha para a igreja independente se alguma coisa está do agrado da gente ou não. É para a igreja. Deveria ser esse o nosso sentimento. Quando às vezes nós somos parciais. Nós devemos trabalhar para a igreja. Se a gente, mesmo um pastor, por que tem muito pastor que some no mundo? Porque aí ele começa a medir ele com a situação. Ele não aguenta. A gente tem que olhar para cima, para você aguentar, para você suportar. Que não é só o dinheiro que segura, é muita coisa. O pastor ganha bem, por isso que ele fica. Não, isso é uma parte a ser considerada, mas ela não é a mais forte. Com certeza que não. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus para nós podermos trabalhar na casa dele. Nós temos esse caso desse bebedouro aí, todo dia está sujo, feito casa de peão. Aí eu estou limpando ele, eu vou limpar, enquanto eu der graça, eu vou limpar. O irmão Brana disse que o irmão Neville, ele varria o quintal, ele fazia de tudo. Aí tem uns na reunião, falam, mas o pastor faz tudo, mas tem que fazer.
porque às vezes tem coisas que a gente não fizer, o outro vai lá e não faz. Lá em Alto Paraíso ficou uma lâmpada queimada lá. Vocês estão me vendo aí? Não tem ninguém de lá agora não, né? Ficou uma lâmpada queimada lá um tempão. Aí o último culto que eu fui lá, eu cheguei assim meio em cima da hora, peguei umas madeiras lá, emendei uma escada e estou arrumando. O irmão falou, não, deixa aí, irmão, que depois a gente arruma. Eu falei, não, irmão, esse trem ficou quebrado aí muito dia, ninguém arrumou, deixa eu arrumar. Rapidinho fui lá e troquei a lâmpada e deve estar funcionando lá, não sei. Então, a gente precisa de muita graça para a gente vencer. É muita mesmo. A gente tem que orar. Hoje de manhã eu estava brigando com a coroa, falar que ela não está aqui, né? Se ela estiver aqui, ela me dá um ataque. Falei, eu tenho que orar demais para te aguentar. Eu tenho que orar pelos diabos de fora e pelos de dentro. E os de dentro, às vezes, atormentam a gente mais do que os de fora. Então a gente tem que orar todo dia, irmão. Todo dia, todo instante, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça, pedir a Deus a força, para a gente vencer como cristão. Não pense você, o irmão Brana chegou a dizer, eu tive uma luta terrível para eu chegar aqui. Ele sempre falava isso nas reuniões. E todos nós temos luta. E alguém fala, mas eu estou... Não, não é só você não. Eu não vou contar, porque não compensa. Mas eu também estou pior do que você. Mas eu estou aqui pela fé, pela graça na palavra de Deus. Glória a Deus. E nós vamos caminhando. E trago lembranças dos irmãos de Cujubim para vocês. Eles fazem questão de que mande as lembranças, que mande a saudação. Graças a Deus. Tivemos um culto bom ontem. Tudo muito bom, tudo pela graça de Deus. E nós vamos ler um pouquinho na mensagem. Como poderei vencer? A partir do parágrafo 62. Vamos lá. Vamos fazer uma oração? Vamos orar um pouquinho? Glória a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez nós paramos e pedimos ao Senhor a graça. Pedimos ao Senhor a misericórdia para nós chegarmos aqui, desafiar o inferno sem nenhum temor. Desafiar a nós mesmos nas nossas ideias absurdas e não convenientes, e queremos a Tua graça, queremos a Tua palavra em nossas vidas. Queremos a Tua misericórdia nesta hora. E nós te agradecemos e pedimos a Tua presença nesta reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Damos boas-vindas a todos. 62. Como poderei vencer? E também aparecerão lá os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, todos representados. E nós ainda não entramos naquilo. Talvez o Senhor permitindo, nós entraremos nisto no testamento. Como aquelas paredes de jaspe e as 12 pedras, os 12 portões, os 12 fundamentos, tudo que é representado. Aqui estão eles nos 12 tronos, os anjos mensageiros daqueles dias para trazer o julgamento sobre aqueles que rejeitaram suas mensagens. Amém. Aquela grande hora há de chegar. Glória a Deus. Há de chegar. Ontem nós estávamos lendo lá em Cujubim a mensagem Eventos Esclarecidos pela Profecia. E o irmão Brana falando, eu estou esperando por sua vinda. E a gente estava imaginando, pensando, comentando. O irmão Brana estava ali naqueles dias lutando pela fé. E hoje já faz quantos anos? 50 e tantos anos, é isso? 50, beirando 50, mais um pouco. De anos que ele já venceu, já se foi. Aquele dia o pastor Joaquim estava falando da igreja primitiva, que alguém achou errado que eles cometeram um grande engano a depositar suas riquezas nos pés dos apóstolos, como diz a Bíblia. E que depois eles tiveram algumas dificuldades
pastor Joaquim dizendo, eles não perderam nada. Olha, eles viveram aí mais 70, 80, 100 anos, talvez alguns, não sei se mais do que isso, mas hoje faz praticamente 2000 anos que eles venceram. E numa outra mensagem, o irmão Brana mostrando que alguém estava criticando deles terem entregado tudo na igreja e ficado sem nada. Mas o profeta diz que aquilo foi uma providência de Deus, que quando veio a perseguição, eles não tinham nada a que se agarrar e saíram dispersos pelo mundo, pelos vales, pelos montes. Eles não tinham nada, não deixaram nada para trás. Às vezes a gente fica agarrado em alguma coisa que a gente deixou. Quando a gente não tem nada para trás, a gente não tem o que temer, não tem o que voltar. Irmão Breno, foi a providência de Deus, é profeta, né? Profeta olha a coisa e mostra. Aqui está, a gente olha, eles fizeram uma burrada muito grande. Aí o irmão Brana vem e mostra, não, aquilo foi a providência de Deus, tirou tudo deles, que quando veio a perseguição, eles estavam livres para voar, livres para viver a fé. Graças a Deus. Às vezes Deus tira as coisas da gente, a gente fica lamuriando, mas, glória a Deus, Ele sabe o que vai fazer com tudo. Tudo está dentro dos cálculos previstos por Deus. 63. Sim, que dia, que tempo estamos vivendo. Como precisamos de nos examinar, igreja. Agora, nós falamos a respeito destas coisas que estão vindo e que hão de vir. Agora, hoje vamos deixar cair aqui atrás e vermos e examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Um exame, um autoexame. Examinar a nós mesmos e vermos se nós estamos corretos na fé. Se não estamos crendo numa vaca pastando no coqueiro. Às vezes a gente fica tão animado com uma vaca pastando em cima do coqueiro, mas sabe que aquilo é só uma miragem, é só algo que você está vendo, mas não está vendo. É igual ver poço d'água no asfalto quente. Você olha, é água. Você chega perto, o asfalto está tão quente que... E a visão da gente, a ideia da gente, dá a ideia que aquilo é um poço d'água que está ali. Então, miragem. O irmão Brana, eu lembrei, o irmão Brana conta na mensagem que um bando de patos se acabaram no asfalto porque eles estavam com tanta sede e o líder do bando de aves, bando mesmo de aves, né? Quem sabe? Coletivo de pássaro. Mas está, o bando. E um monte de pássaro voando, aí o líder confundiu, viu algo no asfalto e tchum, morreu todo mundo. Por causa... Aí eu fico com muito medo das coisas, né? Às vezes. Deus tem misericórdia da igreja e de nós. E hoje nós temos muita coisa bonita por esse mundo afora, chamando atenção, mas pode ser um poço d'água no asfalto quente. Pode ser uma miragem. Então, examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Agora, vamos falar sobre uns vencedores por alguns minutos. Nos dias dos tempos de Noé, os quais foram tipificados por Jesus Cristo, de serem como os de hoje, eu estava suposto a ter 10 minutos, e agora já tem meia hora. Eu simplesmente ia começar na primeira página, eu pulei algumas, se eu puder, e observem, no tempo de Noé, o tipo de hoje, Jesus se referindo a isso, disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Observem, lá estava todo aquele mundo antediluviano. Talvez milhões de pessoas. Lá havia 8 vencedores. Meu Deus, 8 vencedores. O irmão Brana, numa mensagem que a gente leu aqui, dizendo, às vezes um avivalista faz um movimento ali, vem milhares no altar, centenas de milhares no altar, e nenhum deles é salvo.
O outro prega para 2 e um é salvo. Qual que ganhou mais? Aquele que ganhou um para Jesus. Então lá havia 8 vencedores. Aqui, se houver um vencedor, quem será? Este sou eu. Essa deve ser a sua convicção. A sua convicção. Se você começar a olhar, tem vezes que a gente observa isso. Graças a Deus que agora não tem isso, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Alguém diz, mas a igreja está fria, não sei o quê. É a pessoa que esfriou. Porque a fé, ela é individual, ela é particular, ela é sua. Glória a Deus. Está todo mundo frio, mas eu estou aqui. Está todo mundo morrendo, mas tu não serás atingido. Oh, glória a Deus. Foi todo mundo pecou, todo mundo fez isso, todo mundo fez aquilo, mas eu não fiz. Graças a Deus eu vou me apresentar ante Deus com confiança. 8 vencedores, que é aquele profeta, isso incluindo ele. Que aquele grande profeta que ficou na história, que trouxe algo muito grande sobre a terra, Deus através dele, ele conseguiu colocar 8 vencedores que a Bíblia fala. Se tiver mais aí nós não vamos ficar inventando coisas. São 8 vencedores. 8 pessoas que venceram, que eram verdadeiros, genuínos vencedores. Glória a Deus. Lá vê os 3 filhos de Noé, o irmão Brana conta aí. Os 3 filhos de Noé, e suas esposas, e Noé e sua esposa. Está muito claro aqui ver quem é que estava lá e quem é que venceu, quem que a gente vai encontrar lá naquele dia. 8 vencedores que entraram na arca no tempo apropriado. Como eles fizeram isto? Eles ouviram a palavra de Deus. Eles não foram apanhados fora da porta. Eles foram apanhados do lado de dentro da porta. Tem uma porta para você entrar e, como a irmã estava colocando ali, é isso mesmo, né? Para você receber a vestimenta para entrar. Não adianta querer entrar por fora. A irmã Brana conta daquela mulher que tentou desafiar a mensagem e ela estava subindo os degraus e ela gritou para as outras, é por aqui. Mas daí a pouco ela se desequilibrou e caiu no abismo. Não era por ali. Era pela porta que o irmão Brana mostrou. Então, eles não foram apanhados fora da porta. Eles foram apanhados do lado de dentro da porta. Glória a Deus, Jesus. Só por Deus mesmo, né? Para a gente chegar, para a gente vencer. A gente tem que vencer a gente mesmo, vencer aos de fora, vencer os que estão próximos, vencer tudo. Mas, como nós vencemos milhões na primeira corrida, nós estamos vencendo também nessa segunda corrida. Na linguagem do pastor Euclides, a vantagem que na primeira corrida, nós não tínhamos a inteligência para nos atrapalhar. Era só a natureza, o instinto. Então, imagina, não dá nem para imaginar você competir com uma população assim, mais ou menos o tamanho da população do Brasil todo e você chegar. É algo muito misterioso, é algo muito grande mesmo. Mas nós vencemos lá e estamos aqui, ainda estamos aqui. Graças a Deus. Meus amados amigos, não deixe aquela porta se fechar. Não deixe. Deixa eu repetir aqui. Meus amados amigos, não deixe aquela porta se fechar. Jesus disse, como foi naqueles dias, assim também será na vinda do Filho do Homem. Obrigado, irmão. Então, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, se alguém for apanhado fora daquela porta, muitos deles podem ter tido boas intenções. E em algum dia, se tais coisas acontecerem,
nós entraremos com o irmão Noé, porque ele é um bom sujeito. Mas vê você, somente 8 ficaram dentro. E a gente fica arriscando, né? O irmão Brana faz o drama aqui. Deixa eu grifar aqui, não deixe aquela porta se fechar. Não deixe aquela porta se fechar. Se alguém for apanhado fora daquela porta, a irmã Brana pinta um quadro aqui. Muitos deles podem ter tido boas intenções. E em algum dia, se tais coisas acontecerem, nós entraremos com o irmão Noé. Fica na fronteira olhando, fica na fronteira observando, e se acontecer mesmo eu entro. Mas aí já não é hora mais de entrar. Já não é hora mais de entrar. Tem um exemplo bem claro aqui em Ariquemes, com certeza tem outros, dos mototáxis aqui em Ariquemes. Fizeram lá o anúncio como seria para pegar a ordem da placa e coisa e tal, né? E anunciaram, a tal hora fecha o portão ou a porta e ninguém mais entra. E muitos, como bons brasileiros, com toda a documentação na mão, saíram, ficaram por ali, do lado de fora do portão, esperando. Aí a pessoa responsável veio lá e tirou o portão. Ficaram do lado de fora, lamuriando, chorando, com tudo na mão e não entraram. Todos os documentos, tudo que era o requisito, tudo isso. Só porque não estavam lá dentro na hora que fechou o portão. Então a questão do portão, pessoas vai fazer vestibular, vai fazer prova e fica por ali. Está escrito lá no edital, está escrito lá no documento, é tal hora fecha o portão. E pronto. E Deus tem a hora. Nós estávamos falando ontem lá em Cujubim, nós estamos numa fila. E nós não sabemos, aqui de uma maneira mais humana, mais caseira, aqui mais simples, nós temos uma senha e só Deus sabe o número dela. E Ele é que vai chamar, agora é você. E não importa. Não importa se tem 8 anos, se tem 5, se tem 10, se tem 20, se está... Tantos aí que estão sendo chamados, você olha, mas não pode. Um rapaz bonito desse, uma moça bonita dessa, um homem na flor da vida e tal, e não importa. Chamou, vai. Não adianta. É decreto. Não tem ninguém para alterar esse comando. Então o irmão Brana está dizendo, olha, se alguém for apanhado fora daquela porta, muitos deles podem ter tido boas intenções. E em algum dia, se tais coisas acontecerem, nós entraremos com o irmão Noé. Eram amigos do Noé. É amigo da igreja, mas não entra. Fica do lado de fora. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Que posição eu estou desse portão? Tem hora que eu me ponho a perguntar, que posição eu estou desse portão, dessa porta? Eu tenho que estar dentro, para que naquela hora eu possa estar realmente junto com Deus. Glória a Deus. Não adianta ter boas intenções. E como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções tem contratos e contratos rasgados e coisas terríveis. Por causa de boas intenções. Tem que ter ação positiva. Ação positiva. Boas intenções é algo interessante, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Tem que ter atitude, tem que ter ação. As coisas de falar um pouquinho da vida alheia é bom para dizer que é bom, né? A Bíblia diz que não, mas o mundo diz que sim, aí a gente... Tem hora que a gente fica do lado de lá, do lado de cá. Quando eu vim para Rondônia, aí os parentes da Cacilda, eles é falador demais. E até hoje, uma boa parte deles, melhorou de vida.
É lá na terrinha, né, irmã Thaís? E eu ficava lá conversando com eles, eu também sonho bastante. Meu Deus do céu, ela falou, cuidado, esse povo só tem blá blá blá. Não é isso aí, não vai mudar não. Só tem blá blá blá. Tem boas intenções, e nós comprava, na época era F1000, essa da frente quadrada, né, daquela do farol, que era o carro do charme do dia. E nós comprava F1000, nós viajava, e nós... Não viajar não, naquela época nós não tínhamos muita ideia de viajar não, mas era comprar F1000. E encher o pasto de boi e coisas assim, fazer uma casa bonita, e tomar tubaína, chupar picolé na cidade. De boas intenções, mas era aquilo. Não passa, então tem que ter ação. Muitos deles podem ter tido boas intenções. E em algum dia, se tais coisas acontecerem, nós entraremos com o irmão Noé, porque ele é um bom. Ontem alguém estava falando para mim, a pessoa sai da igreja e depois parece que não encontra força para voltar. Aí eu disse, olha, mesmo que a gente está a um fio para cair, a gente deve pedir a Deus a graça, peça a oração para a igreja, não tenha vergonha de... Se a gente falar alguma asneira aqui, é coisa de asno mesmo, tá? Mas você está falando para Deus. Manda seu pedido e fale para Deus. A gente não deve sair da fila. Porque se sai, fica difícil de voltar. Esses dias eu estava vendo esse povo que inventando coisa aí, a polícia, o soldado indo no carro, e de repente, uma tempestade, um vendaval, vento, chuva, trovões, relâmpagos, e as pessoas parando. Aí o soldado perguntava para o comandante, pare, ele falou, não, mantenha, como é que é a linguagem deles lá? Mantenha a condição da viatura. E ele foi ficando meio com medo, e por várias vezes ele perguntou, pare, ele falou, não, mantenha a condição. Aí quando chegou bem lá na frente, falou, agora pare. Aí o soldado falou, mas por que, comandante, parar agora? Porque você já passou a tempestade, e você vai olhar para trás e ver que todos estão lá. Antes da tempestade, você já passou a tempestade e está aqui num lugar tranquilo. Agora você pode estacionar e pode descansar um pouco. Então, na hora da tempestade, mantenha a condição do veículo. Tempestade vem, problema vem, sentimento ruim vem tudo para tentar desestabilizar a gente na fé. Mas mantenha-se. Agora é o rastro de quem que está na terra? É o rastro dele. Ele está me carregando agora. Glória a Deus, ele está me carregando. Quando eu pensei que estava sozinho, porque eu só vi um rastro na areia, como diz o poeta, depois eu descobri não, que ele era o rastro de Jesus. É o nosso carregador de fardo. Eu estou carregando do mundo todo. Falei, não, é só o seu, para você conseguir chegar. Então seja humilde. Deixa ele carregar o seu fardo. Deixa ele te levar. Aí eu falei, não, eu não sou crente igual, não, eu sou dos piores crentes, mas eu tenho uma vantagem. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entreguei meus cuidados a Jesus. Eu sou dos piores crentes que você, o pior currículo de crente que você possa imaginar. Mas eu tenho uma coisa que supera, não vou dizer a todos que tem muitos igual a mim. Eu entreguei meus cuidados a Ele. Ele é o meu condutor, Ele é meu comandante, Ele é meu instrutor, Ele é meu conselheiro. Eu preciso de conselho, eu vou a Ele. Aí eu ouço a Ele. Eu paro e ouço a Ele. Eu não fico ouvindo vozes laterais, eu ouço todas as vozes. Mas o irmão Brana, ele ouvia as vozes, ouvia as pessoas, e depois ele se retirava, ia filtrar aquelas vozes, e ia conferir com a palavra de Deus. Ele não ia por emoção, ele não ia por necessidade, ele não ia por nada disso, ele não ia por ser social. Eu prefiro comer bolacha seca na beira do riacho e ficar com Deus. Que aí é algo que não estraga, não vence, o crédito está lá, ele não passa, é algo que é garantido. Então, por causa disso ou daquilo, ele provou para nós que viveu essa vida. Essa vida fiel à palavra, fiel a Deus. Mesmo a voz de Deus, quando era a voz de Deus, ele parava e analisava. Porque o diabo pode transfigurar-se em anjo de luz para vir nos enganar. Misericórdia, glória a Deus, misericórdia. Deus tem misericórdia de nós.
Deus tem misericórdia. Aquele homem, um dos mensageiros, o anjo, veio todo coroado e pediu para o anjo, o fulano, me adora, eu sou Jesus. Ele ficou assim meio pensativo, ficou meio encabulado, como dizia o povo antigo. E começou a analisar, mas Jesus não está coroado, que eu não fui para lá ainda para coroar. Ele vai embora, Satanás, vai embora, vai embora. Aquelas meninas começaram a gritar para São Paulo. Os meninos, as mulheres, as moças, as mulheres, é isso, né? Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Ele foi ficando irritado com aquilo, foi para trás de mim, Satanás. Não era Deus que estava falando que era filho de Deus Altíssimo. Deus não fica falando isso, não. Deus não precisa ficar se aparecendo, não. Ele faz discretamente e pronto. Vai embora. Nós é que precisamos de ficar em evidência, de ser dengado, de sermos exaltados na multidão. Mas Deus não precisa disso. Ele é absoluto. Ele faz discretamente, acabou e pronto, e está feito. Que Ele possa nos dar um pouquinho dessa natureza dele. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, eu não precisava nem ter falado nada. Nós entraremos com o irmão Noé porque ele é um bom sujeito. Mas viu você, somente 8 ficaram dentro. Agora, pense bem agora. Se você está deitado por aí, ficando manhoso, entre depressa, rápido, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. Porque tem gente que fica manhoso. O pastor não veio me visitar. Esses dias eu estava passando, foi ontem, sexta-feira, não lembro que dia que foi. Foi sexta, antes de ontem ou ontem. Eu estava passando por uns certos bairros aí. Às vezes eu vou fazer uma coisa e depois eu dou uma volta assim, bem longe, para poder ficar atualizado um pouco na cidade. Eu estava pensando de algumas casas que a pessoa dizia, eu fui tantas vezes nas casas, que hoje eu sinto vergonha de ter ido aquele tanto de vezes naquela casa. Que hoje eu sinto vergonha de ter ido aquele tanto de vezes na casa. A pessoa fica manhosa. Deus não quer gente manhoso lá com ele, não. Deus quer gente que vence. Deus que vence aos desafios externos e os internos. Deus quer pessoas vencedoras. Fica manhoso. E fica lá culpando o pastor. Deus soltar o diabo no teu couro, tu vai ver o que é bom. Tu vai ver o que é bom. Aí você vai vir depressa. O dinheiro daquele filho pródigo acabou o dinheiro. Aí ninguém mais quis ele, mulher nenhuma queria mais ele, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí ainda bem que teve a luz. Se levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, se você tiver caído por aí, volte. A porta está, creio eu, do ponto de vista humano, aberta. Para quem quiser voltar. Para quem quiser vir adorar conosco. Qualquer pessoa. Não importa o que tenha cometido. Quer vir, venha. E venha depressa. E acerte com Deus. Que a porta, quem vai fechar não é pastor, não. É Deus. Pastor sofre a consequência, ele é pago para isso, ele é chamado para isso, para ser apedrejado no lugar de Deus. Ou eu errei? Mas venha logo, não fica aí manhoso e fica, o pastor não vem, não, o pastor só pega o dízimo e esquece de dízimo. Se você entrega dízimo com essa intenção, é melhor você não entregar. Se você não tiver revelação do que é ser dizimista, olha, fica lá vendo show de pé na televisão e acha que é a mesma coisa, acha que é o mesmo princípio, acha que é a mesma ideia, acha que é o mesmo motivo. Não, é diferente. É muito diferente. Se você tiver revelação, ou pequeno ou grande, não importa o tamanho de sua revelação, você está entregando para Deus, entregue. Mas se ficar, gasta isso para lá, que o seu dinheiro fica para a sua maldição, de São Pedro. De São Pedro, que o seu dinheiro fique para a sua maldição.
Não precisa trazer para a casa de Deus, não. O dia que você tiver a revelação que você está trazendo algo, um sacrifício. Ontem os irmãos estavam dizimando lá, eu sento lá no escritório e eles entregam direto para mim. A situação, as condições é essa. Eu cheguei a tremer, por misericórdia de mim, Senhor. É algo muito grande. A pessoa trabalhar, suar frio, vencer tudo, chegar e entregar o dinheiro ali. Aí você vai lá e chupa picolé com ele, compra pipoca. Deus, você entregou para Deus e Deus entregou para alguém. O dia que você tiver essa relação com Deus acerca do dízimo, aí você traz. O dia que você não tiver, olha, não precisa de ficar fazendo as coisas. A igreja não obriga ninguém a dizimar, não. Nós temos pessoas aqui que congregam há 30 anos e não são dizimistas. Nós temos pessoas que não dizima tudo que ganha, dizima parte do que ganha. Não fica cobrando. O que entrou ali, às vezes nós fizemos até aquilo ali também, entre tantas coisas. O irmão fica justificando, irmão, um mês passado não dizimei, eu vou dizimar. Não, você não tem que falar nada. É a sua relação com Deus. Você chegou, esse é o que você trouxe, coloca ali. É o que você trouxe. O que você trouxe, a gente anota lá, porque nós fazemos um controle que já outras vezes irmãos perguntaram, você dizimou tal dia, isso e aquilo. Às vezes precisa de alguma outra informação, a gente tem arquivado lá. Graças a Deus. Enquanto não pegar fogo nem tudo, aí está lá. Eu digo que pegar, queimar, aí apaga tudo. Queimou o cartório, queimou tudo. Mas, veja bem, não fica manhoso não. Seja uma crente de fé, de rocha. Seja um crente de rocha. Um crente que soma com os demais crentes que estão caminhando ao som do Evangelho, ao som da perseguição, ao som de desafiar do inferno e chegar aqui como um vencedor. Irmão Antônio? Glória a Deus, como vencedor, irmão Antônio. Isso aí, aquela oração a gente faz em casa, lá sozinho, aquela que a gente apresenta a gente para Deus. Aqui nós estamos procurando apresentar o Evangelho. Aquela que você apresenta a si mesmo a Deus é aquela no secreto lá. Você fala, Senhor, eu estou parecendo um lixo. Meu Deus, eu estou com nojo de mim. Mas é lá, aqui você prega o Evangelho. Na oração, no hino, em tudo. Aquela oração que você está cantando para desafiar, porque o marido traiu, porque a mulher traiu, porque o casamento está dando certo. Essa você faz lá. Aqui você vai cantar para louvar a Deus, para engrandecer a igreja. Aqui você desafia os demônios e diz, não tem demônio no inferno suficiente para atrapalhar a minha vitória. Não tem. Diz o profeta que não tem. Não há demônio suficiente no inferno para impedir a vitória da igreja. Porque quem falou que nós somos vencedores e nos deu as condições foi o Senhor Jesus. Foi o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Foi Ele, não foi outra pessoa não. Não foi pastor carismático, não foi pastor seco, não foi pastor isso, pastor estudado, analfabeto, não foi pastor da roça, pastor de capital, não foi isso. Foi Deus que fez a promessa e nós estamos crendo nela. E quem está falando para a gente não ficar manhoso é... Eu estou dando umas readas em mim mesmo. Então é que eu fico manhoso, né? Fico manhoso. Então o irmão Breno disse assim, não, se você está deitado por aí, ficando manhoso, Jesus, cheio de manha, lá nos nossos tempos de criança lá, da roça, então aqueles animais, cavalo, égua, burro que ficava sem serviço, ele ficava manhoso. Aí ele chamava, ele falou, não, a égua está manhosa, o cavalo está manhoso. Cheio de manha, cheio de barda, cheio de coisa. Era falta de serviço. Aí quando botava serviço, era época de mais serviço, que ia mais vezes à cidade, aqueles animais ficavam ágeis. E às vezes Deus está precisando de colocar um fardo bem grande nas costas da gente, para a gente ficar esperto. Agora você tem que caminhar. Se estava leve, se estava manhoso, aí eu vou te dar um fardo, para você saber o que é vencer as eras das trevas, você saber o que é vencer o martírio, você saber o que é você ter que desafiar o demônio, quando você está vendo o céu aqui, está vendo o abismo aqui, e você está ali quase, aí você tem que gritar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí você vai dar valor à palavra de Deus. Mas a gente fica manhoso. É coisa terrível. Às vezes, tem vezes que eu sonho com alguma coisa assim,
terrível, eu acordo com aquele nojo, com aquele desespero. O Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa a minha loucura me levar para o abismo, não. Deixa o Senhor me guiar, o Senhor me carregar, o Senhor me levar minha irmã, levar meu irmão, levar cada um de nós, levar a igreja no arrebatamento, levar o povo, o sofredor, o trabalhador, que tem fé, levar todo mundo no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, deixa eu repetir, esse aqui ficou muito grande demais. Agora, pense bem agora, se você está deitado por aí, ficando manhoso, entre depressa, rápido, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. O único que sabe a hora que ela vai fechar é Deus. E Ele já deixou advertido, olha, entre, não dê bobeira, entre, fique do lado de dentro, porque ela vai ser fechada como um ladrão de noite. Hoje tem câmera para vigiar o ladrão, mas no tempo que não tinha nada, o ladrão entrava, você só via no dia que foi lesado. Hoje vai lá e olha a câmera, pelo menos vê quem é que foi, né? Algumas vezes. E vai ser algo assim súbito. Ontem nós estávamos lembrando lá em Cujubim que a primeira vinda do Senhor Jesus foi anunciada como algo grande e poucos viram. O arrebatamento é anunciado como algo secreto. O próprio irmão Brana disse isso. Quem vai ver? Então a porta, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. Glória a Deus. 68. Dá para ler mais um? Mais dois? E sempre houve uma arca na economia de Deus. Houve uma arca nos dias de Noé para a salvação de seu povo. Houve uma arca nos dias da lei. A arca do testemunho nos dias da lei. Eles seguiram a arca. E há uma terceira dispensação agora, como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. E agora, neste tempo, há uma arca agora. E esta arca não é uma denominação, nem mesmo são as obras que você faz. É por um Espírito. Romanos 8:1. Somos todos batizados em um corpo no domínio daquele reino. Um batismo espiritual. Não importa quão bom, quão ruim, seja o que for, você está naquele reino através de um batismo com o Espírito Santo. Deus dá para nós o Espírito Santo. Você quer? Amém. Peça para Ele. Você quer o Espírito Santo? Quem quer o Espírito Santo? Ele diz, peça e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Glória a Deus. Não importa quão bom, quão ruim. Nós não vamos medir as pessoas se são boas, se são ruins. Não. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Pronto. Ela vestiu a veste nupcial. Essa é a veste nupcial. Vestiu a veste nupcial, entrou. Não importa. É bom, mas não vestiu, entrou lá, vai ser lançado nas trevas exteriores. O rei vai mandar lá os servos. Já tem as pessoas comissionadas para isso. Cada um sabe a sua função numa festa. Já foi reunido antes e determinou, você faz isso, você faz aquilo. Aí chega lá os vigias e fala, rapaz, como é que você entrou aqui? Ele arrumou muito argumento, igual, porque o pastor me visitou, porque não sei o quê, porque gastaram o dinheiro do dízimo à toa, porque não sei o quê, porque a igreja está quente, porque não sei o quê, porque fulano não cuida da igreja mais, e não sei mais o quê, por isso, por aquilo. Não, ele ficou calado, ele ficou mudo. A Bíblia diz que ele emudeceu. Emudeceu e ele foi pegado e jogado fora. Então não importa quão bom, quão ruim, seja o que for. Esse seja o que for engloba o que parecer no caminho. Você está naquele reino através de um batismo com o Espírito Santo. Hein? Esta é a única maneira que você vencerá com o Espírito Santo. Não é? Esta é a única maneira que você vencerá. São todos que estão sob o sangue derramado que são vencedores. Porque você mesmo não pode vencer. É Ele quem vence por você. Você está descansando. Agora eu posso descansar debaixo do sangue.
Debaixo do sangue, eu posso descansar. Eu não posso descansar do lado de fora da porta, mas dentro da porta tem pastagens. É amplo. Entrareis e achareis pastagens. A porta, o caminho é apertado. Depois que chega, é pura vantagem. É pura coisa boa. É só o caminho, gente. É só a porta que é estreita. Para não passar com aquela coisa, com tanta coisa. Esses dias lá em Rio Pardo, eu estava lendo a mensagem e achei um assunto que tanto eu queria. Eu queria ter trazido a mensagem para eu ler aqui. Acabou que fiquei olhando ela, arrumando as coisas e não peguei. O meu era falando que hoje tantas ideias, e isso, você pensa de cá, pensa de lá. E o irmão Branco disse, isso é Satanás que faz isso com as pessoas, conosco. Mas agora eu posso descansar. É Ele quem vence por você. Você está descansando. Agora eu entrei, eu posso descansar. Se você entrou, você pode descansar. Não precisa ficar desesperado, não. É só manter. A Noemi disse para a Ruth, falou, descansa, minha filha. Você já fez tudo que tinha que fazer da sua parte, agora ele que não vai descansar enquanto ele não concluir esse negócio. Enquanto ele não concluir. Porque ela já havia feito tudo que cabia a ela. Se você já fez tudo que cabe a você, então descansa na presença de Deus. Vem para a igreja tranquilo, descansado, feliz, alegre. Levanta de manhã cantando e tudo. Glória a Deus, você já fez tudo o que teria que ser feito por você. Agora é com Ele, da parte dele é garantida. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje é 24/6/2018, domingo de manhã. Graças a Deus. Domingo que vem é ceia, né? Domingo que vem é ceia e o culto dos jovens de sábado próximo já será bem especial, que é o chá de presente. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Minha avó não pôs eu na escola no tempo certo, a gente não aprende direito. Graças a Deus. Deixa eu ler a escritura que é pedida, irmã. São Lucas 13:27-28. Graças a Deus. Então, domingo que vem é ceia. Sábado é o chá de presente da irmã Giane e irmão David. Quem quiser abrir aí em São Lucas, capítulo 13, versículo 27-28. Enquanto eu relembro aqui do nosso programa de final de semana próximo. Então o culto de jovem vai ser especial, vai ser o chá da irmã Giane, do irmão David, a partir das 17 horas. E sempre eu paro para alguns irmãos, passa a sua festa e alegre com quem vem. Quem vê a sua festa, você alegra com os que estão presentes ali. Porque às vezes o outro não pode vir por isso, por aquilo. Então a gente alegra com quem está na festa. Eu tenho que vigiar isso, às vezes a gente fica... eu lembro quando a dona foi casar comigo, ela tinha uns vizinhos lá de Ipatinga, que ela gostava demais daquela gente. Eles haviam mudado para uma outra cidade, e nós tivemos, eu acho que eu fui com ela, nós tivemos eu não lembro quem foi com a gente, mas foi... Teve um trabalhão de ir lá convidar essa gente, mas até hoje eu lembro que aquelas pessoas parece que foi com raiva de ter ido lá incomodar eles. Eles faziam um sacrifício daquele para ir num casamento de pobre. É que quando é num casamento de rico, aí a gente vai com mais para aparecer no status, né? Mas casamento de pobre, dois bocó lá, um do Batatá e um do Jiquiri, não tem... Então a gente vai, tudo isso vai deixando a gente incrédulo. Então faça sua festa, convida todo mundo e alega com quem chegar. Você veio, que bom, glória a Deus por isso, né?
Aí a gente trata mal os que vieram, porque a gente fica pensando nos ausentes. Esquece os ausentes, não veio porque não pôde, porque não quis, porque não deu certo, tal, porque tinha outro compromisso, não importa, não vieram. É duas coisas, sim ou não, está presente ou não está. A especulação faz parte da nossa mente. Quem é mais inteligente consegue especular e arrasar mais. Quem mais com a cabeça mais fechada não veio, não veio. Só isso. É duas coisas. Igual o computador, ele sabe se passou, se não passou. Está aceso, está apagado. Ele tem que ser meio computador, tem hora. Tá, não tá? Tá, pronto. Então alegra com quem vem, com quem estiver animado. Porque as pessoas também ficam dengando por pouca coisa, né? Pouca coisa as pessoas ficam emburradas e fica dengoso, fica manhoso, né? Oh meu Deus, eu vou perder meu emprego, né? Fica mexendo. Eu não aguento trabalhar mais não, o dinheiro de Rio Pardo fica na estrada, lá é só um passatempo. Lá é só um passatempo, lá é só mesmo um hobby. Deixa eu me calar aqui, melhor. E aí nós temos também a reunião domingo, né? Já é a reunião. Reunião ministerial domingo que vem, se Deus quiser. Graças a Deus. Oh Deus, São Lucas 13. Deixa eu voltar para o chão aqui, porque estou meio assanhado. Treze, 27. Lê para nós aí, Mangiane, por favor. Lê bem alto. Curti você assim um pouco mais agora. Não é você que mandou? Ah! A outra lá. Oh, meu Deus, fui mal, mas que perdi feio. Põe um sobrenome, gente. Não, tá bom, mas não fica bravo comigo, não. Não, agora você lê, agora você paga o pato. É a irmã Jeane Ferreira, né? Ferreira? Como é que é? Hã? Alcântara. Isso. Eu sabia que tinha a ver com o Monte Pedro de Alcântara. Saudoso. Cadê os meninos? Não estão aí, não? Hoje não estão, não. Então tá. A irmã Jeane Ladaga vai ler, mas é a Jeane Alcântara que pediu. E aí? 27 e 28. Os dois versículos só. Amém. A irmã Jeane Alcântara que mandou o pedido. A mente da gente às vezes fica condicionada. Perdão às duas Jeane. E a igreja. E a Deus. Mas ela disse, a irmã Jeane pediu para o senhor ler São Lucas 13, versos 27 e 28. Pois Deus falou com ela através desta escritura. A irmã Jeane Alcântara que mandou. E eu faltei também de ver aqui, mas eu fui pelo condicionamento. Às vezes a gente vai pelo hábito, não vai pela razão, né? pelo bom senso. Deixa eu repetir aqui. Talvez algumas palavras aqui. São Lucas 13, 27. Mas ele vos responderá. Digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muito grande, irmã Jeane Alcântara. Obrigado, minha irmã, pela participação. Olha, digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Já pensou que eu vi isso de Deus? E isso é para pessoas que estão trabalhando, fazendo coisas em nome de Deus, mas eles são trabalhadores de iniquidade. Todos vós trabalhadores da iniquidade.
terrível. Estão lá pensando que estão trabalhando para Deus, e Deus nem conhece, Deus não sente eles. Deus não sente eles. Conhecer é sentir, é ter contato íntimo. Irmão Branham, em alguma mensagem, ele fala desse contato, dessa relação íntima com Deus. E não é uma relação superficial, é uma relação que envolve todo o ser, toda a intimidade. Por isso que o casamento deve ser pensado dessa forma. É alguém que você vai viver na intimidade, o mais íntimo possível do seu ser. Se é algo que fica com reservas, com muitas barreiras, isso eu vou consertar. Minha companheira sofre até hoje, que ela pensou que ia me consertar. Eu fiz foi piorar, não consertei. Fiz foi piorar. Aí você pensa, eu vou pegar esse bichinho, eu vou dar um trato dele, não dá não. A história diz que o palavreado, sabedoria popular, diz: o pau que nasce torto, morre torto. O único que pode consertar é Deus. Mas se ele não tiver um projeto de consertar, aí você não vai brigar com Deus. Eu pensei que o senhor ia consertar, mas não está no meu plano de consertar. Ele não estava no plano de Deus tirar o gosto do mato do irmão Brana, o gosto de torta de maçã e de coisa e tal. Ele, na mesa, teve que conviver com tudo aquilo ali. Não consertou, não. Não pense você, não. Você vai, essa pessoa me serve assim, tá bom assim, dá para encarar. Dá para viver feliz, dá para acordar cantando e tal, e coisa e tal, vai. Senão não vai. A minha, quando ela briga comigo, falou: o dia de se ter me despachado era aquele dia, assim, que ela lembra o que dia foi. Não vai contar para ela não, senão ela me pega depois. Aqui tem um jornal do bairro, aqui quando você chega lá, já está lá. Mas diz que o Jornal do Bairro faz um serviço social muito importante, né? Muito importante, mas tem hora que a gente fica meio bobo, né? Eu falo, aquele era o dia de você ter me despachado, agora é tarde, agora você tem que pagar pela sua burrice. Hoje é 24/6. Jeane Alcântara. Graças a Deus. Jeane aqui é com G, dali é com J, né? Tem todos os detalhes. Eu devolveram tudo devolveram mesmo, né? Gente de Deus, à noite nós vamos ver casamento compartilhado, né? Tá. Se alguém ainda quiser fazer o pedido da Bíblia, pode fazer. Lá para o dia 10, por aí. Só que você não vai contar para ninguém que minha Bíblia está estragada, tem um defeitinho aqui, eu tenho que amarrar bicho feroz na Bíblia aqui, ó. Você viu não, pô? Quem que é a mansa fera? Amarrar o bichinho no pé da cama, mesmo no pé, você fica quieto aí, trem. Oh Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua misericórdia e leva-nos de volta para os nossos lares. E guarda-nos no decorrer deste dia para a tua presença, todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos aos que participaram conosco, a vocês todos pelas vossas dádivas e até a noite, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando.
teu povo.